Atos capítulo 3, versículo 1. Atos 3, 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. Lê esse texto do teu irmão, observando e dando ênfase nessa palavra, juntos. Jesus projetou que essa obra seria realizada por homens e mulheres que nascem juntos. Jesus definiu. Deus, na sua visão eterna, dentro do seu propósito, sempre valorizou, sonhou com uma família de pessoas que nascem juntas, trabalhassem juntas, servissem juntas. Uma família que se multiplicasse com esse caráter e com essa característica. Muitos filhos. Multiplicação fala de muitos filhos que tivessem a sua natureza e seu caráter. Natureza e caráter de Jesus lembram da qualidade, do tipo da pessoa, do padrão de pessoa que o Senhor Jesus queria que trabalhasse com ele e o servisse. Ele sabia que no futuro, através desses homens, a sua obra precisaria se estender por toda a terra e gerações. Jesus tinha essa consciência e confiou a homens e mulheres essa bendita tarefa. Tudo para que Deus recebesse glória, tudo para que Ele fosse honrado na vida nessa grande família. Houve uma interferência nociva, uma interferência diabólica do homem com o pecado, que manchou esse propósito de Deus, mas não o destruiu. Essa interferência que foi plantada no coração do homem através da interferência do próprio diabo, fez com que esse sonho de Deus na vida daquela primeira geração, daquela primeira família, se tornasse comprometida. Um texto que fala muito sobre esse comprometimento está lá em Gênesis, no capítulo 4, no verso 9, quando Deus, o Senhor, se manifesta a Caim e diz: onde está Abel, teu irmão? E ele diz: não sei. E aí ele faz uma pergunta para Deus: sou eu o guardador do meu irmão? Abreviando e sintetizando esse caminho da palavra, Deus corrige tudo isso em Cristo. Em Gálatas 4, verso 4, tem um texto que diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei,
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Novamente, quando você lembra dessa palavra e menciona essa palavra filhos, você diretamente relaciona ela com família. Com a palavra família, que sempre foi o sonho e o propósito de Deus. Jesus escolhe 12 homens, começa um relacionamento com eles. Um relacionamento coletivo e pessoal. Em seguida, Jesus relaciona esses homens escolhidos entre eles. E finalmente os envia de 2 em 2. Marcos 6, verso 7 fala sobre isso. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Isso se chama discipulado. O nome que se dá a isso é discipulado. Não mais uma metodologia nova ou ensino novo, mas o único método que faz com que um pecador se torne novamente útil para cooperar com o propósito eterno de Deus. Cada discípulo precisa ter a consciência de sua responsabilidade específica no corpo. Não uma responsabilidade solta, não direcionada, não dirigida, mas uma tarefa específica no corpo, que é amar e cuidar dos irmãos. Amar e cuidar do irmão. Uma tarefa específica. Deus coloca alguém para conviver comigo. Através das juntas e de ligamentos, de companheirismo, fala sobre relacionamentos fortes e duradouros. Jesus vai edificar a sua igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mateus 16, 18. Que o Beda falou há poucos minutos atrás. Uma igreja só é forte através do método de Jesus. Uma igreja só tem consistência com o evangelho que Jesus pregou e o método que Jesus pregou. Ela só tem poder e autoridade quando ela trabalha em cima dos ensinos que o Mestre Jesus deixou. Com base nesse pano de fundo que fala sobre aquilo que Deus deseja, eu separei aqui 10 requisitos úteis para serem usados nesse nível de relacionamento das juntas e ligamentos de companheirismo que vão produzir glória para Deus dentro do seu propósito. Eu queria compartilhar bem rápido aquilo que Deus colocou no meu coração nesses dias. E o primeiro requisito que Deus falou muito forte comigo foi a honestidade. Honestidade fala de dignidade, de honra e de decência. É uma frase que fala que a melhor política dentro de um relacionamento é a honestidade. Sem esse traço de caráter, ninguém consegue crescer espiritualmente. E nem se pode esperar um autocuidado na vida dos discípulos sem a honestidade. Vou repetir: honestidade fala de dignidade, de honra e de decência. Um requisito indispensável para que o meu relacionamento com o meu irmão ele possa durar.
Segundo, confiabilidade. Confiabilidade fala de confiança, crédito. Alguém em quem eu posso confiar. Confiança, crédito, alguém em quem eu posso confiar. Segurança de ânimo com quem se faz alguma coisa. Quando você faz um trato com uma pessoa, seja ele do nível que for, se não houver confiabilidade nesse trato, nesse negócio, ele vai terminar mal. Assim, a nossa relação com o nosso irmão, se não tiver também esse outro traço, confiabilidade, ele não vai andar muito longe, ele não vai durar muito. Separei um texto de Provérbios, no capítulo 20, no verso 19. Provérbios 20, verso 19 diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os seus lábios. Você trabalha com uma pessoa que você confia, você abre o teu coração para ela, conta os segredos que você tinha na tua vida. De repente ela pega um outro irmão: puxa, eu estou preocupadíssimo com minha junta. Deus colocou no meu coração, eu preciso orar muito por ele, só que eu preciso de ajuda. Preciso compartilhar isso contigo, meu irmão, para outro irmão. Aí ele abre aquele segredo que o irmão repartiu com ele. Tudo que passa da nossa confiabilidade, daquilo que nós convivemos e nos relacionamos, tudo que passa disso tem um nome. Esse nome é fofoca, é mexerico. Portanto, a confiabilidade no meio do nosso relacionamento, ele tem que fechar uma brecha. É como se fosse um cimento que tivesse ali, para que nos fortalecesse cada vez mais. Confiabilidade, a não ser que, por um motivo de trabalhar em alguma coisa que ele próprio deseja, ele libera, você pode abrir esse assunto para líderes, você pode abrir esse assunto para a igreja, mas desde que haja um consentimento na vida do irmão. Caso contrário, você entra dentro desse quadro e dessa palavra que eu falei agora há pouco, que eu não quero nem repeti-la mais. Terceiro, o relacionamento de juntas e ligamentos é o primeiro ministério que Deus coloca para nós servirmos. Como eu falei, não é um método novo de relacionamento dentro da comunidade. Nada pode substituir esse que é o primeiro vínculo, o primeiro ministério na vida de um discípulo. Um relacionamento específico de responsabilidade mútua entre dois irmãos ou irmãs. Nada substitui isso. Eu vou me dar com todos os irmãos porque eu amo toda a igreja. Vou visitar todos os irmãos além da minha junta. Isso não funciona, nem vai dar certo. Principalmente numa comunidade de acima de 1000 pessoas. Não significa que a gente não possa visitar irmãos que não seja a nossa junta. Sempre vai aparecer oportunidades para que isso ocorra. Mas a prioridade, o investimento do meu tempo tem que ser gasto e investido principalmente com a minha junta de relacionamento. Quarto, pacto da intercessão. Colossenses capítulo 1, verso 9. Pacto da intercessão.
Colossenses 1:9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está falando aqui sobre a igreja de Colossos, mas é um texto que serve para individualizar o nosso relacionamento. É um texto que serve como base para a minha relação com a minha junta. O 10 fala: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Mas o 9 tem por base: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Nenhum relacionamento sobrevive com os devidos frutos sem o compromisso de oração, de intercessão pela pessoa que Deus coloca para se relacionar comigo, contigo, com cada um de nós. Nenhum relacionamento vai ter uma vida duradoura, sem esse acto de intercessão. A quinta, hospitalidade. Hebreus 13, verso 1 e 2. Hebreus 13, 1 e 2. Seja constante o amor fraternal, não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Minha casa, o meu pão, o meu teto, ele precisa ser o pão e o teto do meu irmão. Hospitalidade não representa você simplesmente abrir a tua casa e colocar alguém ali dentro, mas o prioritário da hospitalidade é você abrir o teu coração para o teu irmão. Tem pessoas que te recebem na tua casa, recebem na casa, nem um café sabem preparar. Tem pessoas que te recebem na tua casa, simplesmente abrem a casa, não sabem nem fazer um café, preparar uma mesa, uma boa refeição, acolher o irmão, não porque você faça diferente daquilo que é o dia a dia da tua casa, não é nada disso, porque aí você começa a entrar num outro plano, inclusive gastando até às vezes mais do que você poderia gastar, mas é tratar com hospitalidade, abrir o teu coração acima de todas as coisas, receber a pessoa, abrir ali a relação daquele convívio, naquele período que você entra na casa da pessoa e sai deixando uma boa impressão para que ela volte sempre ali na tua casa. Sexto, compartilhar alegrias e desafios ou provações. Gálatas capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso fala de auxílio mútuo dentro do companheirismo. Sempre será preciso uma dose de disposição para enfrentar os desafios do teu irmão. Suas alegrias devem ser também as minhas alegrias. Alegrias familiares, prosperidade dos filhos,
Há pouco tempo atrás nós ouvimos a notícia de que o menino do Dani tinha passado no vestibular. A Zenaide compartilhou com a Solange. Não era uma alegria dele, era uma alegria de toda a família, inclusive dos irmãos que estão mais perto. É você se alegrar com aquilo, é você sentir que é a graça de Deus que está no nosso meio, principalmente porque é uma faculdade que não é paga. Não é isso, Pedro? Essa é a bênção. Compartilhar das provas, compartilhar das alegrias, do prosperar do irmão, das alegrias que ele tem, das tristezas que ele passa. Você está sempre ali junto com ele, compartilhando e convivendo com tudo isso. Prosperidade de curas, progresso no ministério. Você vê o irmão frutificando, glória a Deus. A minha junta está frutificando, os discípulos estão crescendo, os discípulos estão se multiplicando, glória a Deus. Aquilo não é uma alegria só para ele, aquilo tem que ser uma alegria só para nós. Não existe uma competitividade, não existe uma disputa entre a minha vida, o meu ministério e o ministério do meu irmão, porque na verdade nós fazemos parte de um ministério que tem um dono que se chama Jesus. Compartilhar as alegrias e desafios. Sétimo, honra mútua. Filipenses 2, 3 e 4. Honra mútua. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Esse texto não precisa nem de comentários. O próprio texto fala por si mesmo. Considerar a pessoa que está do teu lado sempre superior a você. Não atentar para aquilo que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Amém? 8. Longanimidade. Longanimidade fala de um longo ânimo. Pessoa longânima, que é um fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, no 5 ou no 6, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Uma característica do longânimo é que a vida dele está pregada na cruz. Todo mundo que está pregado na cruz, ele é paciente, ele tem um longo ânimo. Ele sempre vai andar uma segunda milha, sempre vai se mostrar paciente, pessoa que ouve, pessoa que dá atenção. Não é a pessoa que fala e não deixa com que o irmão se expresse, se manifeste. Por isso o longo ânimo precisa fazer parte das nossas juntas, do nosso relacionamento de juntas, de companheirismo. E se tem algo que faz com que o nosso relacionamento dure, é a longanimidade. Tem relacionamentos que começam bem, mas nas primeiras provas que vão aparecendo, nas primeiras lixazinhas que surgem, nas primeiras diferenças que acontecem entre nós, já servem para minar e causar ali um rompimento, algo que vai interromper e bloquear a continuidade daquele relacionamento ali. Bloqueou, faltou a longanimidade, houve um bloqueio, se abre, como eu falei ontem, uma brecha para que o diabo possa penetrar ali e causar os estragos que ele pode fazer. Portanto, a longanimidade
ela não pode faltar no nosso relacionamento. O nono, aprender a crescer com as diferenças. Respeitar as diferenças significa respeitar temperamentos. Respeitar a personalidade da pessoa. Aprender a crescer com as diferenças é aprender a tratar as dificuldades e essas diferenças do Espírito, pois essas diferenças, elas sempre vão surgir na vida de quem quer que seja, por mais que se encaixem, por mais que sejam parecidos, que tenham temperamentos parecidos, sempre vai ter um momento, vai ter uma situação que vai ser necessário um aprendizado para trabalhar em cima das diferenças que vão surgir. Portanto, respeitar diferenças significa respeitar os temperamentos. Cada pessoa nasce com um temperamento. Uma pessoa é colérica, outra pessoa ela é melancólica, tem o temperamento que é o do sanguíneo. São pessoas diferentes. Uma é mais explosiva, outra é calma demais. Se nós não conhecermos o temperamento da nossa junta, o primeiro grito que ela der, tu vai falar que ela está endemoninhada. E o que está manso demais, está morto. Tu não tem o espírito na tua vida. Acorda, homem. Temperamento. Mas o nosso temperamento, ele tem que ser temperado pelo Espírito de Deus. Amém? Que a gente fecha aqui com a décimo requisito para que o nosso relacionamento de juntas seja uma relação duradoura, forte, que vai não só abençoar os dois, mas todos os que estão em nossa volta. Você já percebeu que quando tem juntas que são saudáveis, são saradas e são curadas, elas beneficiam o corpo inteiro? Elas produzem um testemunho que afeta o corpo inteiro, principalmente aqueles que estão mais perto. Por causa da amizade, da lealdade, da honestidade, do companheirismo, aquilo vai se tornando visível. Mesmo que você não tenha um convívio de perto, aquilo vai se tornando visível, notório, porque vai produzir frutos. Vai ter uma produção. Deus vai estar sendo glorificado através desse relacionamento saudável, sarado, curado. Dependência do Espírito Santo de Deus. Esse é o 10º. Dependência do Espírito Santo de Deus. Somente o sobrenatural de Deus pode dar sustento. Somente o sobrenatural de Deus pode operar eficazmente na nossa vida, no nosso relacionamento. Se você pensa que tem algo de você que vai ser útil na tua relação com a tua junta, você pode esquecer. Somente o Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito Santo de Deus podem produzir na nossa vida uma relação saudável e produtiva com o nosso irmão. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução,
mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu estava analisando esse: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se embriagar com o vinho, o Beda falou aqui, é o tipo de conversa que a gente tem. É o tipo de relação que a gente tem com as pessoas que estão conosco. A conversa que está no nosso meio. Daqui de cima você tem um panorama geral. Parece que não, mas você vê a face de cada pessoa. Eu estava observando ontem, durante toda a reunião, tinha gente que passava a reunião inteira conversando e rindo, aqui no nosso meio. A pessoa falando aqui em cima, e eu estava percebendo que as pessoas estavam conversando e rindo a reunião inteirinha. E não deu para perceber direito, mas se eu não me engano, nem Bíblia estava no colo daquela pessoa. Se embriagar com vinho, fala de vida relaxada, que procura o gozo do mundo, não o gozo da plenitude e da presença do Espírito Santo no nosso meio. São pessoas alienadas que estão aqui, mas só fisicamente. Mas a mente delas está completamente fora desse ambiente aqui, de tratamento, de cuidado, de palavra que Deus quer gerar na nossa vida. Se embriagar com vinho, portanto, é a qualidade, o nível da conversa, da relação que eu tenho com as pessoas que eu tenho e que andam perto de mim. O nível de conversa, o nível de assuntos na qual eu me relaciono, define na minha vida o nível da minha espiritualidade e das juntas. Define também o nível que é a junta de relacionamento que eu exerço com meu companheiro ou companheiros. O que eu estou falando aqui não significa que você não tenha um tempo de comunhão agradável, com alegria, com assuntos. Não é pecado você falar de assuntos. As mulheres falam de lojinhas, de preço, de roupa, daqui, dali. Os homens falam de futebol. Não é pecado falar sobre isso. Ou outro assunto qualquer. Tem gente que gosta de pescar. Pô, pesquei o maior roubalão ontem. Isso não é pecado. Agora, nós temos que avaliar o tempo, o local e também avaliar o nível da conversa. Que muitas vezes, conforme o andar da situação, a gente tem uma facilidade muito grande de se desviar para assuntos que não edificam e não trazem glória para Deus de forma nenhuma. Por isso, se embriagar com o vinho é você buscar uma satisfação para a tua vida fora do gozo e da plenitude que o Espírito Santo de Deus quer gerar em nós, e algo crescente na nossa vida. É algo que Deus quer fazer superabundar em nós. É algo que Deus quer que se desenvolva na nossa vida a cada dia. Porque senão passam-se o tempo, passam-se os dias, e a nossa vida parece que pisa num atoleiro e fica. Não acontece uma coisa nova. Não existe uma novidade de vida em nós. Parece que o caminhão encalhou e dali ele não sai mais. Se embriagar com o vinho é procurar a gente satisfazer aquilo que faz bom para nossa alma, para o nosso ego, que satisfaz o meu interior e que me individualiza e me separa da comunhão, me separa da comunidade. Mesmo presente, eu posso me separar da comunidade. Com o estilo de vida que eu tenho, eu posso estar em volta de vocês, beijando, abraçando, tratando assuntos, mas eu posso estar parte da comunidade. Agora, quando a palavra fala, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos,
cânticos espirituais. Olha a diferença do texto. Quando ele fala para não se embriagar com vinho, ele não especifica claramente o que significa não se embriagar com vinho. Mas quando ele fala para se encher do Espírito, ele especifica e deixa bem claro o que significa se encher do Espírito Santo de Deus. Aquilo que insere no corpo, mesmo na tua junta, quando vocês estão reunidos, nós glorificamos a Deus e honramos o corpo, porque nós somos um corpo. Existe um cabeça. Tudo que eu faço de bom afeta o corpo de uma maneira benéfica. Tudo que eu faço de mal afeta o corpo de uma maneira maléfica. Portanto, se embriagar com vinho é satisfazer a carne. Se encher do Espírito Santo de Deus é agradar a Deus acima de todas as coisas. Esses foram os 10 requisitos que Deus colocou no nosso coração, que se nós trabalharmos firme em cima disso, honestidade, confiabilidade, reconhecer esse ministério como um método de Jesus, o pacto da intercessão, a hospitalidade, aprender a receber as pessoas, abrir o coração, não somente a casa, compartilhar das alegrias e dos desafios do irmão, fazer parte, se inserir. Quando ele se alegra, você se alegra. Quando ele se entristece, você está lá do lado dele para estar dando uma força. Honra mútua. Nada se fazer por vanglória própria, mas por humildade. Humildade fala de uma característica de Jesus. A principal, mansidão e humildade. Longanimidade, ter um longo ânimo. Sem isso, ninguém consegue fazer com que a relação dure e continue forte. Persevere firme até o fim. Aprender a crescer com as diferenças, respeitar o temperamento da pessoa, trabalhar em cima disso, e assim vai ser mais fácil lidar com as rixas que surgirem, pois elas são inevitáveis que elas apareçam. E o 10º, sem a dependência do Espírito Santo de Deus, nada vai acontecer na nossa vida e nem nas nossas juntas de relacionamento. Agora eu convido você para ficar em pé novamente. Pegar no braço, se ligar com o teu irmão. Meditasse sobre esses requisitos. E mais uma vez você orasse por isso. Agora não orar pela tua vida, mas orar pelo teu relacionamento. Essas pessoas que Deus colocou na tua vida para serem instrumentos de crescimento e de amadurecimento. Você vai orar pela vida dela. Continuar a profetizar. Vai lembrando de cada uma desses requisitos. Para que Deus não pare de trabalhar em nós.